Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar da Agência Tambor, comunicação, redes e construção de comunidades. Para conversar sobre esse assunto, recebemos a acadêmica do curso de Comunicação Social, Rádio e TV da UFMA, Universidade Federal do Maranhão, a estudante Vitória Tinoco. Seja bem-vinda. Obrigada, Borges. Vitória, a pesquisa ela buscou compreender a dinâmica de funcionamento e a proposta de valor do veículo de comunicação, a Agência Tambor. A Agência Tambor, que é um veículo de comunicação focado em pautar questões ligadas aos direitos humanos. Como entender, então, aí a dinâmica de funcionamento e a proposta de valor, como é que eles podem funcionar essas características? Bom, como você disse, a Agência Tambor é esse veículo de comunicação daqui do Maranhão, né, que ele pauta os direitos humanos, aliando jornalismo e comunicação popular. Então, quando a gente fala de dinâmica de funcionamento, a gente está falando também de modelo de negócios, que é como uma organização se estrutura. Então, a gente tem diversos elementos, recursos, atividades chaves, parceiros, proposta de valor é um desses elementos que estruturam uma organização. Então, a proposta de valor versa sobre qual vai ser o produto e qual vai ser o serviço que vai atender a uma necessidade da sociedade, né? Vai resolver um problema. Então, vai ser aquilo que vai diferenciar ou que vai motivar eu me informar pela Agência Tambor, que faz um jornalismo aliado à comunicação popular no Maranhão, e não por outro veículo de comunicação ou aliando esses veículos de comunicação a partir dos meus valores também, né? Então, ela vai motivar essas escolhas. E a proposta de valor da Agência Tambor é justamente proporcionar uma educação midiática a partir da informação, do jornalismo, da comunicação popular, e proporcionar essa educação midiática, e fazendo isso num dos estados mais desiguais do país é um impulsionamento expressivo, né, dos direitos humanos, e como proporciona esse espaço para a sociedade entender de forma mais crítica a nossa situação enquanto estado, né, enquanto país também. Agora, a pesquisa ela se ampara nos conceitos de comunicação, redes e também construção de comunidade. Qual o entendimento delineado, então, aí no estudo acerca de cada um desses ideais, dessas ideias? Eu faço parte do grupo de pesquisa, né, o etc., que estuda essa interface entre comunicação, tecnologia e economia. E para a gente, a comunicação não é somente a transmissão de informação. É um processo de vinculação social, né? Enquanto enquanto ser humano, eu consigo me vincular com outros seres, e não só humanos, né? Então, com objetos, com tecnologias digitais, não digitais, com animais. Então, organizando esses vínculos que eu me constituo enquanto ser humano no mundo, né? Então, isso é a comunicação para a gente. A gente não consegue pensar a comunicação dissociada de redes e comunidades, porque a gente não consegue existir sozinho no mundo, né? Então, o que constitui essas redes são esses vínculos. E, por conseguinte, a gente tem essa construção de comunidades que a gente vai aliar esses diferentes vínculos, né, em um objetivo comum para organizar e visualizar novas formas de entender a vida, de organizar a nossa vida. Então, é a partir daí que a gente relaciona esses pontos, que também tem muito a ver com o que eu te falei de modelo de negócio, que são esses elementos que a gente precisa organizar para estruturar uma organização. Então, a gente faz essa analogia entre comunicação e também modelo de negócio. MCC e MCIC, que ferramentas são essas e que questões foram observadas a partir dessas duas análises? O MCC é o mapa das crises contemporâneas e o MCIC é o modelo para a criação de iniciativas contemporâneas. Então, quando a gente fala de uma organização, né, nesse caso a gente está falando aqui também da Agência Tambor, mas quando a gente fala de uma organização, a gente precisa entender em que cenário essa organização existe. E o MCC, ele vai mapear crises, né, na atualidade, na contemporaneidade, que envolve, por exemplo,
degradações ambientais, violências, também preconceitos, questões envolvendo internet, tecnologias digitais, e ele propõe pensar esses elementos. Eles podem ser pensados de forma individual, mas é melhor se a gente pensa esses elementos de forma conectada. Então, eu não consigo pensar degradações ambientais dissociadas dos preconceitos e das violências, enquanto eu não consigo pensar degradações ambientais dissociadas, por exemplo, de questões envolvendo tecnologias digitais. Então, esse é um modelo de análise, é um mapa, é uma análise de cenário, né, para identificar desafios nos quais essa organização ela se insere, como é que eu vou identificar esses desafios que permeiam ali. E aí o modelo para a criação de iniciativas contemporâneas, que é o M6C, surge como uma resposta a isso. A gente identificou desafios, agora a gente vai tentar identificar algumas soluções, né? Vai entender como é que a gente pode organizar mesmo, ou reestruturar, ou propor alternativas a esses desafios. Então, a gente consegue pensar essa organização e propor também alternativas. E no caso da Agência Tambor, a gente fez esse diagnóstico, aplicou essas duas ferramentas, obviamente identificou desafios, e a partir desse material a gente conseguiu desenhar alguns produtos. Foram eles uma curadoria de informações, né? E também uma campanha de financiamento coletivo. Claro que na pesquisa a gente conseguiu desenvolver também produtos, conteúdos para as plataformas digitais. Então, foi a partir dessa aplicação dessas ferramentas. Você falou no etc. Lembrando que o etc. é um grupo de pesquisa aqui da Universidade Federal do Maranhão, não é isso? Sim. Falar um pouco para a gente desse. O etc., como eu falei, ele se dedica a estudar essa interface entre economia, comunicação e tecnologia, né? E aí surge do etc., enquanto grupo de pesquisa, o etc. Hub, que esse espaço onde consegue conectar diferentes pessoas, organizações também, e é um espaço de inovação em que a gente consegue aplicar alguns conceitos, né, de forma mais prática também, visualizando o empreendedorismo, por exemplo. Coordenado por quem? Pelo professor Ramon Bezerra Costa, professor do Departamento de Comunicação. Muito bem, estamos conversando com a acadêmica do curso de Comunicação Social, Rádio e TV da UFMA, a Vitória Tinoco. Ela fala sobre a pesquisa Agência Tambor, Comunicação, Redes e Construção de Comunidades. A Vitória, saber agora em relação ao perfil da Agência Tambor e também se vocês pensam em expandir esses públicos, como é que que medidas são adotadas partindo dessa questão. Então, como eu falei, depois que foi aplicado o M6C com a Agência Tambor, surgiu a necessidade da gente fazer um questionário para entender o público da Agência Tambor. Foi um questionário que durou ali cerca de 40 dias, 39 dias mais especificamente, para a gente entender um pouco das necessidades, das demandas do público, para identificar também quem não era público da Agência Tambor. E aí a gente fez esse período, entendeu um pouco quais eram as demandas, né? E conseguiu perceber, ou conseguiu direcionar melhor o nosso olhar para nesses produtos, por exemplo, que a gente implementou a curadoria de informações e a campanha de financiamento coletivo, a gente conseguiu trazer um pouco dessas demandas e tentar elaborar esses produtos de forma mais alinhada com os desejos e as expectativas do público, né? Então, essa pesquisa de público, mesmo com o término da pesquisa, né, com o término do financiamento, ela continua pautando as decisões da Agência Tambor. Então, a pesquisa finalizou no ano passado, mas a pesquisa de público ainda hoje pauta as decisões da Agência Tambor. Por exemplo, o público ele expressou que a Agência Tambor precisava mudar um pouco a identidade visual. E nesse ano a gente conseguiu reestruturar a identidade visual da Agência Tambor também.
Já deu caminhos aqui para o nosso próximo questionamento, mas pedi para falar sobre essa questão dos desafios. Quais foram os desafios observados ao longo do estudo e como é que você, o Etc. Hub e também os gestores da agência Tambor atuaram nesses desafios? Quando a gente implementa ali essas ferramentas, né, aplica essas ferramentas, a gente consegue, o MCC e o MCC, a gente consegue perceber alguns desafios. E a pesquisa se origina a partir de um desafio, né? Então, um dos principais é como a agência Tambor se sustenta no cenário de São Luís, no cenário do Maranhão. Se sustenta financeiramente também. Então, esses foram desafios que influenciaram de alguma forma, né, tiveram algum peso de alguma forma nas decisões que a gente precisava tomar ao longo da pesquisa. E para além de propor uma resolução com essa curadoria de informações, com a campanha de financiamento coletivo, a gente também queria pensar junto novas formas dessa organização existir, né? Então, para além de resolver problemas, a gente gostou muito, a gente fez muito isso, que era pensar esses problemas juntos, né? Então, alguns desafios eles perpassam pela sustentação financeira, a sustentação de forma geral da agência Tambor. Vitória Tinoco, finalizo te perguntando sobre a relevância da agência Tambor para a comunicação local, para a comunicação maranhense. A agência Tambor, enquanto pesquisadora, enquanto comunicadora em formação, a agência Tambor ela se mostra muito expressiva para mim no sentido de que aliar os direitos humanos a jornalismo e a comunicação popular é uma demanda imprescindível hoje, né? E a agência Tambor tem feito isso de forma pioneira, inovadora, né, no Maranhão, e tem tensionado, né, as formas como o Maranhão tem lidado com a produção de notícia e com a distribuição de notícia também, né, principalmente no estado que convive com o deserto de notícias. Muito bem, recebemos no programa de hoje a acadêmica do curso de Comunicação Social, Rádio e TV da UFMA, a Vitória Tinoco. Ela falou com a gente sobre a pesquisa Agência Tambor, Comunicação, Redes e Construção de Comunidades. Vitória Tinoco, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Até o próximo programa.